Olha que tem mais uma informação aqui importante pra gente hoje, que é o seguinte, fair play financeiro, tá? É a informação do Rodrigo Capello, do Estadão, Estado de São Paulo. Plano de fair play financeiro da CBF vai começar em janeiro de 2026 e vai ser implementado gradualmente até 2029. O que isso significa o que aí? Tá? Os clubes terão que limitar os gastos com elenco a 70% de cada receita de cada clube, 70% só com elenco. E manter o endividamento a curto prazo abaixo de 45% da receita. Em caso de descumprimento, haverá punições que vão de advertência a rebaixamento. Clubes em recuperação judicial terão regras específicas. O projeto também prevê controle de dívidas, equilíbrio financeiro e fiscalização rigorosa a partir de abril de 2026. Isso aí é para evitar, né, que alguns clubes, não preciso nomear quais aqui, mas isso volta e meia a gente vê aqui e acolá, que clubes que estão em situação muito difícil ou cuja receita não condiz com a contratação, que esses clubes parem de fazer loucuras e muitas vezes até fiquem com jogadores em seus elencos sendo utilizados, jogadores pelos quais eles sequer pagaram. E aí o Papa vai lembrar agora, você sabe de quem, né? Thiago Pode Maia. falar, Papa, pode falar. Ué, a gente já sabe tudo que acontece. Cara, olha só, a gente tem que falar de todos também, né? O Corinthians se livrou do rebaixamento e o Cuiabá foi rebaixado e não pagaram o Cuiabá. Não pagaram o Cuiabá. Isso é tanta vergonha, cara. O que o Inter faz com o Flamengo, o que o Corinthians fez com o Flamengo. Foi malandro de colocar no contrato que a Abrax tinha a obrigação de repassar os valores do Corinthians para o Flamengo. Se não tivesse isso nessa garantia do contrato, o Flamengo tinha perdido o dinheiro também do Mateuzinho e do... Ontem... Você tem que... Fala, Garani. Não, desculpa, é que tá picotando um pouquinho seu áudio, aí eu acabei te cortando, desculpa, eu achei que você tinha finalizado. Não, porque ontem o Bandeira ontem tava falando, né, do Botafogo. Qual a negociação que ele falou? Que envolve Botafogo, tripla, né? Grêmio e Vitória. E Vitória, né, do Lucas Jalter. Que aí uma dívida o deve pro outro. O Vitória ia pagar pro Botafogo, mas não pagou, porque o Botafogo tinha uma dívida com o Vitória, mas aí tinha o Grêmio. É mais ou menos isso. Cara, dinheiro do futebol, ele é tratado como dinheiro de ninguém. Com exceção das SAFs, que agora você passa a ter um dono, uma empresa, alguém que está colocando, que se preocupa um pouco mais ali com o dinheiro, mas a grande maioria das vezes a gente vê o dinheiro sendo tratado como dinheiro de ninguém. Porque o cara assume um clube de futebol, ele vai ficar 3 anos como presidente. Qual a preocupação dele? Fazer dinheiro ou ser campeão? A preocupação dele é ser campeão, porque se ele conseguir um título, ele vai ser reeleito. Então, assim, a preocupação não é você gastar dentro, na grande maioria das vezes, tá, gente? Não é sempre assim. É você gastar dentro do seu orçamento, para você ir gradativamente subindo, melhorando o seu elenco, não. Aí chega o cara, gasta lá 30 milhões de jogador aqui, 40 milhões de jogador a colar, e aí amanhã não consegue pagar, o time não rende, e aí fica aquele desespero gerando dívida, e depois daqui 3 anos você muda o presidente e a dívida fica com o clube, não fica com o dirigente. Então, acho fundamental ter o fair play financeiro, mas até muito por isso hoje existe essa briga de divisão de receita, porque a receita vai impactar ainda mais diretamente no que o clube vai poder investir para montar um time de futebol. Então, isso naturalmente gera outras coisas, mas fundamental ter o fair play financeiro, fundamental isso começar a ser não só colocado no papel, mas principalmente ser colocado em prática, com cobrança, que seja realmente regulamentado e que funcione muito bem no futebol brasileiro. Vamos ver como é que vai ser o comportamento dos clubes em relação a isso. Pra ontem isso aí, né, Raiz? Já tinha passado da hora até, né? Cara, o Ilan, já passou da hora. Eu acho que o futebol brasileiro ele precisa evoluir em muitas camadas. E a gente sempre fala sobre o campo, né? Durante a Copa do Mundo dos Clubes, a gente falou muito sobre a questão de o futebol europeu é isso, o futebol europeu é aquilo. E eu sempre falo, eu acho que a gente tem que olhar para o que funciona no futebol europeu. Né? Não necessariamente essa questão do estilo de jogo, o campo em si. Mas o que funciona? A questão dos gramados, dos estádios, a questão do fair play financeiro, que é, nossa, primordial. Né? A gente vê muitos clubes sofrendo e você não dá chance para esses clubes crescerem, porque os clubes ditos grandes, eles vão lá, compram jogadores, não pagam esses clubes pequenos, que muitas vezes precisam desses clubes. O Mirassol, a reforma do CT do Mirassol, ela foi feita com dinheiro da venda do Luiz Araújo. Então, assim, você transformou ali o Mirassol, né, na venda de um jogador. Então, a partir do momento que você negocia um jogador e você não paga, você está prejudicando a evolução daquele clube. E você
tira tecnicamente dele, porque você tira um jogador que tem qualidade, você tá sendo vendido, Exatamente. e você ainda dá E um você prejuízo não- financeiro. E você né? ainda É um dá o impacto prejuízo financeiro. duplicado. Fica muito Mas complicado. isso tá na nova regra. Ô, Sim. Ilan, isso tá na nova regra, inclusive Raiz e Garoni, de responsabilizar o clube que não paga e ele ser rebaixado. O que aconteceu? Agora isso olha o precisa prejuízo. funcionar, né? Porque assim, Gente, vocês têm você noção do tem prejuízo alguns mecanismos. histórico ao Cuiabá? Não, você. A questão precisa funcionar. Não dá pra ser só uma regra que tá ali, mas não funciona. Porque hoje você tem mecanismos. O Flamengo foi lá, bateu na porta da CBF, né, pra fazer a cobrança lá no tribunal da dívida do Thiago Maia, até agora não recebeu.